E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O Elon Musk, ele... Não vou falar muito da história do Elon Musk, não, tá? Tem toda uma história controversa e tal. Também não tô aqui para defender bilionário excêntrico, né? Não vamos falar da SpaceX, mas o Elon Musk, ele foi um cara que sempre foi fanático por essas coisas, tá? Na verdade, fanático pelo planeta Marte, beleza? Então o Elon Musk era um cara fanático pelo planeta Marte, um nerdola de primeira. Então ele gostava muito do Douglas Adams, tá? Depois nós vamos até citar as coisas que ele fez com as coisas do Douglas Adams. Sempre gostou muito de ficção científica, tanto que o nome das balsas, todas elas, Just Read the Instructions, Of Course I Still Love You, A Shortfall of Gravitas, são tudo nome de contos de ficção, livros de ficção. Ele era um cara envolvido com isso. Era filho de um sul-africano, né, o Elon Musk, para quem não sabe. O pai dele era dono de minas lá de diamante na África do Sul e tal. E ele era um cara que manjava muito de programação desde o início. Ele foi um cara que começou a trabalhar muito cedo com computador e tudo, fundou algumas empresas, se tornou ali meio sócio em um bom período da vida dele do PayPal. Todo mundo deve conhecer o PayPal, já deve ter usado algum dia na vida. E ali no PayPal ele ganhou muita grana e tal, e ele foi então, quando ele tinha a grana suficiente, ele falou, agora chegou a hora de fazer o que eu quero. Estou resumindo assim, de forma muito grande, a história dele. E aí ele foi fundar então a SpaceX. Coloca ali, Christian, para nós. Tem uma timeline aqui, ó, muito legal para vocês. É uma daquelas últimas lá que eu te mandei. Deixa eu ver. Das imagens, né? Isso. Antes dessa. Antes, mais uma antes. Essa aí. Então, ó, essa aqui é uma linha do tempo, tá, pessoal? Mais ou menos da SpaceX. Então, lá no dia 6 de maio de 2002, acabou de fazer 20 anos a SpaceX, tá? O Elon Musk, então, resolveu fundar a SpaceX por conta de tudo isso. O início da história é meio terrível, tá? Ele teve na Rússia, porque a ideia dele era o seguinte, cara, não vamos... foguete é um negócio que já existe, né? Então vamos lá na Rússia, eu tenho grana. Vamos lá na Rússia, a gente compra uns mísseis dos caras lá, traz, e aí a gente já começou, né? Não precisa desenvolver do zero. Só que não deu muito certo, tomou algumas paradas na cara lá dos russos e tal, e veio embora e falou, não vai ter jeito, nós vamos ter que fazer nós mesmos aqui. Então, em 6 de maio de 2002, ele funda a SpaceX, e o primeiro foguete dele, olha só vai chegar na órbita no dia 28 de setembro de 2008. Ou seja, foram 6 anos se ferrando. 6 anos explodindo o foguete. Por isso que a gente sempre fala, o pessoal sempre pergunta pra gente, né, Ned? Eu posso lançar um foguete? Eu posso ter uma empresa de foguete? Você pode fazer o que você quiser. Só que você tem que estar preparado para ficar 6 anos queimando dinheiro. Então 6 anos explodindo foguete, não dando certo, contratando o engenheiro, trocando a equipe, vendo o que não dá e tal, para então o negócio funcionar. Então assim, poder pode, mas não é todo mundo que vai ter, né? Então em 2008 o primeiro foguete dele atinge a órbita, daqui a pouco nós vamos mostrar tudo aqui para vocês. E uma coisa muito legal da história da SpaceX é que tem tudo isso registrado em vídeo. E vídeo deles. Vídeo oficial deles. Eles mostram os testes, eles mostram dando errado, eles mostram dando certo. Isso que é uma coisa legal pra caramba, porque você vê toda a história registrada nisso aí. E aí depois segue lá, né? Então até 2012 a primeira nave dele é mandada para a estação espacial, a Dragon Cargo, que a gente fala. 2013 ele lança um satélite na órbita geossíncrona, que é um negócio complicado pra caramba, e ele conseguiu. Em 8 de abril de 2016, hoje um cara até falou ontem, né? Não, hoje mesmo, no Electron, né?
falou, pô, mas esse aí não volta, cara. Parece que voltar foguete é um negócio, né, que ficou assim meio normal, né? Mas olha só quando que o primeiro foguete dele, o primeiro dele pousou, foi em 22 de dezembro de 2015, galera, tá? E pousar em balsa foi em 8 de abril de 2016, ou seja, 14 anos depois que ele fundou o Império. Então, é bem aquele ditado mesmo. A gente só tá vendo agora o Elon Musk as coisas dando certo, mas já foram anos queimando dinheiro, tá? Queimando dinheiro. Não estou defendendo ele, não, tá? Eu tô só contando aqui para vocês. E aí depois vem embora, né? Aí vem embora toda a história aí. Lá em 2016, quando ele anuncia, né? Chamava, até então, não era Starship, não era nada disso, chamava Interplanetary Transport System, né? ITS, que acabou virando, depois se transformando no que a gente conhece hoje como Starship. Depois o primeiro foguete orbital reutilizado foi só em 2017, tá? Depois o Falcon Heavy, né? O primeiro lançamento do Falcon Heavy ali no dia 6 de fevereiro de 2018. Vamos mostrar aqui, vamos falar até onde está o carro, né? Que é uma coisa que todo mundo pergunta, se não perguntaram ainda, daqui a pouco vão perguntar onde está o carro que ele lançou e tal. E aí veio a história dele até hoje. Então, assim, um resumo muito breve da história do Elon Musk é essa. Se você quiser saber em detalhe, ô Christian, vai ali no símbolozinho do Apple Podcast ali. Se vocês quiserem saber em detalhe, cara, a história do Elon Musk, das empresas dele e da SpaceX, existe um podcast muito legal, é em inglês, mas vale a pena ouvir. Não tá só... Aqui eu coloquei o site da Apple Podcast, mas ele tá no Spotify, tá em todas as plataformas. Chama-se The Evening Rocket. É uma apresentadora, ela conversa, né, com o Elon Musk e ela conta a história dele inteira, desde a infância dele, da faculdade dele, PayPal e tudo. Então, cada episódio aqui é muito legal, tá? Então, fica aí a dica, ouçam The Evening Rocket, tá? É a Jill, né? Jill Lepore, que é uma jornalista muito famosa. O podcast é da BBC, é muito bem produzido. Vale até para você treinar o seu inglês, tá? É um inglês muito bem falado e tudo. E vale muito a pena, conta toda a história do Elon Musk e toda a história da SpaceX também, tá bom?